Bom dia, nono ano. Vamos começar a nossa aula de geografia. Hoje a gente vai falar dos países da Península Balcânica, certo? Que são países que estão dentro da Europa Centro-Oriental, certo? Então a gente vai estudar um pouquinho dos países que compõem essa parte da Europa. Lembrando aqui, ó, a Península Balcânica, ela se encontra nesse setor aqui da Europa, aqui nas proximidades com a Itália, certo? Então, essa é a Península Balcânica e a gente vai estudar um pouquinho sobre ela. Península Balcânica, gente, esse nome Balcânica ou Balcãs é um nome histórico, geográfico, e ele é usado, gente, principalmente para designar os países, né, que estão ali na região sudeste da Europa, certo? Então, os países da Península Balcânica correspondem aos países que estão na região sudeste do continente europeu, certo? Mais especificamente na Europa Centro-Oriental. Então, o primeiro país que a gente vai falar sobre essa parte da Europa, né, dos países da Península Balcânica, é a Albânia, certo? Então, a Albânia, gente, é um país que está dentro da Península Balcânica. É um país que a gente, quando estuda regionalização da Europa, ele está inserido na parte centro-oriental da Europa, certo? Não esqueçam disso. Então, na Europa, a Albânia, gente, é o país que com o maior contingente de população economicamente ativa. Ou seja, dentro da Albânia, a população é a que mais tem emprego, vamos dizer assim. Na Europa, é o país que, com o maior contingente da população economicamente ativa, está empregada na agricultura. Mas essa atividade, gente, ela representa menos de 1/4 do PIB, pois se restringe basicamente ao cultivo de subsistência. Então, dentro da Europa Centro-Oriental, nos países da Península Balcânica, a Albânia tem um contingente da população economicamente ativa, o maior número empregada na agricultura, certo? Só que apesar desse grande contingente populacional, a agricultura ela vai representar muito pouco o PIB. Então, ela vai compor uma pequena parcela do PIB, menos de 1/4 do PIB, certo? Porque a agricultura dentro da Albânia, gente, ela se restringe basicamente ao cultivo de subsistência, aquele cultivo destinado apenas à alimentação da população, ao consumo da população. Então, eles não vão cultivar para vender em larga escala produtos agrícolas, mas principalmente para a subsistência da população interna do país. Dentro da Albânia, gente, a gente tem também indústria. Então, a indústria ela tem menor relevância para a economia se comparada aos países, né, das demais regiões. Ou seja, a indústria na Albânia ela não é tão expressiva como alguns outros países que compõem essa região, certo? Setor de serviços. Dentro desse setor de serviços, gente, a gente pode ter uma infinidade de serviços, que é o turismo, lojas, mercados, tudo isso entra no setor de serviços. E dentro da Albânia, o setor de serviços, ele contribui com cerca de 54% do PIB, ou seja, é uma parcela muito grande, com destaque para o turismo. Então, dentro do país, o turismo ele é um carro forte na geração de renda para o país, certo? Então, ó, dentro da Albânia, a gente vai ter esse parque aqui, é um parque arqueológico, é um sítio arqueológico, na verdade, e ele atrai milhares de turistas durante todo o ano, certo? Inclusive, gente, esse sítio arqueológico aqui de Butrit, ele é declarado pela Unesco como Patrimônio da Humanidade, certo? Então, a Albânia, ela recebe muitos turistas durante todo o ano e isso contribui muito para o crescimento do seu PIB, gera renda lá para o país. A gente tem também, gente, quando a gente fala da Península Balcânica, a gente também tem a famosa Bósnia e Herzegovina, certo? Que aí é também um dos países que a gente mais já ouviu falar durante o período entre guerras, né? Durante a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial.
Então, a Bósnia-Herzegovina, gente, ela tem uma economia que está entre as menos competitivas da região. Ou seja, ela não tem uma economia forte para estar competindo com os outros países da região. O governo ainda ele não conseguiu, gente, ele não conseguiu implementar as reformas políticas necessárias para a transição de economia socialista para a economia de mercado. Ou seja, o governo da Bósnia, ele ainda não conseguiu deixar a economia socialista de lado e fazer essa transição para a economia de mercado. Ou seja, eles ainda estão na economia socialista, pois ainda não conseguiram essa transição para a economia de mercado, ou seja, para o capitalismo. Então, ainda eles sofrem muito com esse processo de transição. A agropecuária, gente, dentro da Bósnia, ela tem uma importância significativa, já que 40% de seu território e 18% da mão de obra estão ocupadas nesse setor. Ou seja, dentro da Bósnia, a agricultura ela já compõe uma parte expressiva ali do território. 40% do território é destinado à agropecuária, certo? E cerca de 18% da mão de obra, ou seja, cerca de 18% de toda a mão de obra do país está ocupada nesse setor, trabalhando no setor agropecuário. E dentro do país a gente tem destaque para os cultivos do milho, frutas e legumes. A indústria da Bósnia, gente, destacam-se as metalúrgicas e siderúrgicas. Porém, mais a metade do PIB do país provém do setor de serviços, que aí entram as lojas e restaurantes, certo? O turismo não é tão expressivo dentro da Bósnia, certo? Então, os setores de serviço, principalmente de lojas, restaurantes, eles dão um impulso muito grande para a economia do país e compõe mais da metade do PIB do país. Então, o setor de serviço dentro da Bósnia ele é muito forte, mais forte, inclusive, do que a própria indústria. Aí eu coloquei essa imagenzinha aqui para vocês, de Sarajevo também, que é uma cidade histórica aí no período de guerra, não é isso? Para quem já estudou a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, já sabem aí mais ou menos um pouquinho sobre a história dessa cidade, não é isso? A Croácia, gente. A Croácia também é um país que está lá na Península Balcânica. Então, após a dissolução da Iugoslávia, a economia da Croácia, gente, passou a se recompor a partir do ano 2000, impulsionada pelo turismo. Olha só, gente, se a gente for comparar com outros países, é um crescimento, é uma recomposição muito recente, ou seja, 2000 é muito recente. Então, essas economias, elas ainda têm muito o que crescer, para que elas sejam bastante competitivas no cenário internacional. A agricultura dentro da Croácia, gente, pouco mais de 3% do PIB corresponde ao setor da agricultura. Então, também é uma parcela muito pequena da agricultura, que a agricultura contribui para o PIB do país, só 3%. As indústrias da Croácia, gente, tem destaque para os produtos químicos, para o refino de petróleo, eletrônicos, a construção naval e processamento de alimentos. A força de trabalho do país, gente, quando a gente fala em Croácia, 70,8% da força de trabalho do país está no setor de serviços. E aí, volto a relembrar vocês, corresponde à questão das lojas, dos mercados, do turismo. É um país também belíssimo, certo? Países costeiros que tem ali a questão do mar. Então, recebe muitos turistas devido a essas belezas, tanto naturais como arquitetônicas também, que chamam bastante atenção. Então, dentro da Croácia, a agricultura representa uma pequena parcela do PIB, já a força de trabalho está a maior parte no setor de serviços. Montenegro é um país também pequenininho, que também está lá nos Balcãs, certo? Então, 40% de seu território é coberto por florestas, certo? Então, Montenegro, 40% do território é coberto por florestas. Isso é um número bastante expressivo quando a gente tem um país que é pequeno. Então, essa quantidade de cobertura por floresta é muito expressiva. A silvicultura é uma das atividades econômicas mais importantes de Montenegro,
certo? Então, a silvicultura é aquela questão da extração da madeira. E isso a gente até pode perceber, né? Quando fala aqui, ó, que 40% do seu território é coberto por floresta. Então, a gente já tem aí que a silvicultura é uma das atividades econômicas mais importantes de Montenegro, justamente por essa grande quantidade de florestas, de árvores dentro do país. A indústria, gente, destaque para a siderúrgica e o turismo, que corresponde 20% do PIB do país. Então, Montenegro é um país pouco industrializado, que tem destaque para a siderúrgica, para a siderurgia, e o turismo corresponde a 20% do PIB, ou seja, também é um país que tem no turismo um grande impulsionador da economia. É um país também belíssimo, também está em área costeira, que corresponde, ele está praticamente coberto ali, não, na verdade não é coberto, mas em volta você tem a presença do mar, né? Então, um país também muito bonito. Lembrando, gente, que península já quer dizer que, ó, em volta tem mar, ou seja, é uma região que o mar ele se faz presente. Então, esses países eles possuem aqui, ó, todos eles vão ter essa parte aqui que vai ter mar, já que é uma península, ou seja, em volta praticamente tudo é água. Macedônia do Norte. A agricultura da Macedônia do Norte emprega cerca de 1/6 da força de trabalho do país. Terras agrícolas. Quando a gente fala em terras agrícolas na Macedônia, gente, é outra questão bastante expressiva, a questão da agricultura. Como a gente já até percebeu, né, ao longo daqui desses países que a gente já viu, que a agricultura ainda é muito forte nesses países. Mesmo que não corresponde a uma grande parcela do PIB, ainda é muito forte para a questão da subsistência da população, né, de alimentação da população. Então, a agricultura, já que esses países não são tão industrializados, a agricultura ela está ali sempre presente nesses países. E na Macedônia do Norte corresponde a 44% do território. Ou seja, boa parte do território da Macedônia do Norte, as terras elas são agrícolas. E tem destaque para o cultivo do tabaco, frutas e legumes. A indústria destaque para os setores metalúrgico, em razão da presença de jazidas de níquel, chumbo e zíquio. Têxtil, de peças de automóveis, de processamento de alimentos e de produtos químicos. É um país também, embora no livro de vocês não ressalte tanto assim, mas é um país também que tem no turismo o carro forte, até porque os turistas, quando vão visitar essa parte da Europa, eles vão muito pelas belezas medievais dessa parte da Europa, chamam bastante atenção. Mas a indústria e a agricultura, elas impulsionam bastante a economia da Macedônia do Norte. Temos também a Sérvia. Para quem não sabia, a Sérvia está lá na Península Balcânica, certo? No sudeste da Europa. A Sérvia, gente, atualmente, né, na Sérvia, tem sido implantadas reformas econômicas, entre elas a privatização e a redução de gastos públicos. E isso para tentar impulsionar a economia do país. A agricultura, gente, aproximadamente 20% da população, na qual o milho, trigo, beterraba e girassol são os produtos mais cultivados. Então, na Sérvia, 20% da população aproximadamente está empregada na agricultura, certo? É um número também bastante expressivo. Indústria, produzem automóveis, pneus, produtos químicos, alimentícios e farmacêuticos. Ou seja, a indústria da Sérvia já é bem mais expressiva do que alguns outros países que a gente já viu aqui. Turismo, atrai visitantes interessados na arquitetura medieval e ortodoxa, certo? Então, o turismo também é bastante forte dentro da Sérvia, principalmente pela arquitetura do país, né? Que é uma arquitetura medieval, ortodoxa. Coloquei até essa imagem aqui para vocês, que é lá de Belgrado, que é a capital da Sérvia. Kosovo. Quando a gente fala de Kosovo, gente, é bastante interessante
estudar esse país. Infelizmente, a gente não pode estar colocando tanta coisa para que a videoaula não fique tão extensa e com isso fique bastante cansativo, certo? Então, eu tento colocar o mínimo de informação possível e ainda assim, às vezes, ainda fica extenso. Mas, gente, se vocês tiveram a oportunidade de pesquisar sobre o Kosovo, pesquise, é um país bastante interessante. A história dele é bastante interessante. Então, gente, o Kosovo, cujo status de país ainda não foi reconhecido por toda a comunidade internacional, oficialmente pertence à Sérvia. Ou seja, o Kosovo, gente, é um país que em pleno século XXI, ele ainda não possui independência. Ou seja, é uma população que ainda vive sobre domínio sérvio. Então, o Kosovo, ele não é reconhecido pelos outros países, ele não é reconhecido pela comunidade internacional como um país independente, mas sim uma região pertencente à Sérvia, certo? Então, sempre que vocês ouvirem falar sobre o Kosovo e vocês pensarem que é um país independente, é um país que possui autonomia, vocês de já estão sabendo que não é bem assim, que ele é um país que ainda não possui autonomia, ele ainda não é reconhecido pela comunidade internacional e ainda é um país que em pleno século XXI ainda pertence à Sérvia. A Sérvia, que é a herança lá da União Soviética. Depende muito, gente, da assistência estrangeira para financiar a privatização das empresas estatais herdadas do período em que foi a República Socialista. Ou seja, o Kosovo, gente, o crescimento desse país, ele é muito lento. Por quê? Porque ele vai depender desses investimentos estrangeiros. Só que nem todo mundo vai querer, e a grande maioria não quer, financiar empresas nesse país, já porque existe a questão da instabilidade política, né? A questão de independente, não é independente. Então, tudo isso gera medo. E tudo isso faz com que o financiamento, né, para financiar as privatizações das empresas, ela seja de forma muito lenta, certo? Então, por que, tia, privatizar essas empresas socialistas? Porque o Estado ele não vai ter condição de manter todas essas empresas. Então, é preferível que eles privatizem, né? Os órgãos privados gerenciem essas empresas e com isso faz com que elas cresçam, gerem empregos, certo? Dentro do Kosovo, gente, a taxa de desemprego ela é elevadíssima. Cerca de 30% da população do Kosovo está desempregada. É um número bastante expressivo, sendo que é uma região da Europa, então é um número bastante expressivo. Mais da metade do território é utilizado em atividades agrícolas. E aí a gente tem toda aquela questão de que é um país com crescimento lento, então o desenvolvimento da indústria ele vai ser muito tardio. O pouco suprimento de eletricidade limita o desenvolvimento de suas indústrias. Ou seja, o Kosovo não vai ter eletricidade o suficiente para fazer com que as indústrias se desenvolvam. Então, isso vai tornar o país muito limitado no setor industrial. Então, não esqueçam, água, eletricidade, estradas, né, rodovias, mercado consumidor, tudo isso são capital também, né, dinheiro é fundamental. Tudo isso são fatores para o desenvolvimento das indústrias. E se eu não tenho um desses fatores, isso pode prejudicar esse desenvolvimento, certo? E no Kosovo, a eletricidade ele limita a questão do desenvolvimento das indústrias. A Eslovênia é o último país que a gente vai ver dessa região e é um dos países que mais tem destaque dentro da Península Balcânica. Então, gente, apresenta os melhores indicadores socioeconômicos das antigas repúblicas da Iugoslávia, ou seja, a Eslovênia, gente, era um dos países que compunha a antiga Iugoslávia. E hoje ela apresenta os melhores indicadores sociais dessas antigas repúblicas que compõem o ex-país da Iugoslávia, né, que compõem as repúblicas da Iugoslávia. Indústria. Dentro da Eslovênia, a gente encontra montadoras de veículos transnacionais, ou seja, aquelas empresas que estão em vários países, produtos farmacêuticos, químicos e eletrônicos. Tem uma indústria mais forte do que, por exemplo, da Macedônia do Norte, da Bósnia. Então, a indústria da Eslovênia ela já é um pouco mais desenvolvida. Setor de serviços.
é o maior componente da economia. Ou seja, turismo, lojas, mercados compõem a maior parte da economia. Está no setor de serviço, ganhando inclusive da indústria. Cultivos, gente, dentro do país se destacam os cultivos de grãos, cereais, beterraba, batata e frutas, certo? Então não esqueçam, a Eslovênia tem uma indústria forte, mas o setor de serviço compõe a maior parte da economia. Cultivos também têm destaque dentro do país, certo? Coloquei até essa imagem aqui para vocês. É um país muito bonito. São países pequenos, gente, certo? São países bem pequenininhos. São países bonitos. Por isso que é fácil a anexação desses países. Lá no período das guerras foi fácil, né? São países pequenos, que caberiam facilmente dentro do Brasil. Então, são países pequenos. São países que ainda vêm com a economia em crescimento. É um crescimento tardio, principalmente em decorrência da herança socialista, a difícil transição desses países, certo? Então a gente termina por aqui. Qualquer dúvida a gente tira lá no grupo. E estudem pelo livro, que ele também auxilia muito, certo, gente? Beijo, beijo em todos.